Olá, fiéis amigos deste pequeno canal que insiste em falar de um Vasco diferente daquele que os exploradores de manchetes insistem em promover para ganhar notoriedade e, consequentemente, dinheiro. É o tal do jornalismo de cliques, de fofocas. São especializados em lançar dúvidas na cabeça do torcedor. Poderia encerrar essa introdução com uma vinheta tipo plim plim, mas como tenho certeza de que vocês são torcedores que amam o Vasco, valorizam e respeitam nossas tradições e nossa história, prefiro começar com um bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e ou sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. No vídeo anterior lancei um questionamento sobre a qualidade do nosso futebol. Será que o futebol europeu é melhor que o nosso? Se sua opinião diverge da minha e você acha que está tudo bem com o futebol brasileiro, talvez nem queira conversar sobre isso e só me caiba respeitar sua opinião. Mas se não, eu gostaria de discorrer um pouco mais a respeito do assunto. Começaria questionando se o futebol europeu é melhor por causa do dinheiro. E será que, além disso, eles são mais organizados do que nós? Seriam melhores gestores do que nós? E o amadurecimento político os deixou mais sérios no trato de todas as coisas? Eu responderia sim a todos os questionamentos. No vídeo anterior falei sobre a estratégia que os europeus usaram para dominar o futebol. Além do dinheiro, que é claro, permite que eles deem as cartas, eles se especializaram em gestão de processos, principalmente usando conhecimentos técnicos que, aliados ao poder econômico financeiro, acabou impulsionando o futebol para um nível muito superior ao nosso. Com dinheiro, eles atraem os melhores atletas e, com gestão moderna e treinamento de ponta, mantêm a hegemonia. Com treinamento específico, até as habilidades de nossos jogadores podem ser ensinadas, transmitidas, assimiladas e desenvolvidas por atletas bem preparados fisicamente. Como existe uma parte da torcida vascaína que, após décadas de enganação, só está interessada por notícias bombásticas, quase sempre mentirosas, pode ser que o assunto de hoje não interesse se você for desse tipo. Eu entendo, porém, que foram anos de tapeação que moldaram um torcedor desiludido e nos ofereceu de bandeja para fofoqueiros e noticiosos gananciosos. Mas se você não tem aquele sentimento de inferioridade que os dirigentes enfiaram em nossa cabeça, eu peço mais uma vez que respire fundo e dê o seu like, seu compartilhamento neste vídeo, sem esquecer de dar seu pitaco nos comentários e se inscrever no canal se ainda não tiver feito. Agora vamos rodar nossa humilde vinhetinha, que não é redonda como o globo, e tomar um gole de água para continuar nosso papo. Volto já. Bom, espero que você entenda que continuo não tendo a intenção de fazer sua cabeça e nem obrigar a concordar comigo. Minha educação tupiniquim limitada, apesar do esforço de alcançar uma graduação superior, pode não ter me transformado num especialista sobre o funcionamento da cabeça das pessoas e nem dono da verdade sobre uma matéria tão complexa como o futebol. Mas eu me debruço sobre o assunto e pondero que, após muitos séculos de lutas e guerras, a Europa evoluiu, seja através de alianças, de conveniência ou não, seja através de inúmeras guerras ou seja através da submissão do menor ao mais poderoso. E só para não passar pano para o velho continente, não consigo concluir se a evolução foi para melhor ou não. Com a descoberta do Novo Mundo, eis que coube aos portugueses aportar e tomar posse de uma terra que souberam conquistar e expandir, mantendo-a unida.
O resto da América do Sul, exceção feita aos enclaves guianenses, acabou se dividindo em estados antagônicos de língua espanhola que nunca conseguiram, séculos após, competir em igualdade de condições com o futebol jogado no grande estado brasileiro. E isso se deu, e não estou falando somente de futebol, em parte porque o Brasil sempre esteve protegido pelo manto daquele que deu sua vida para nos salvar. E o Vasco, fundado sob valores e princípios cristãos que nos ensinam, entre outras coisas, a não segregar outro ser humano, permanece até hoje como uma muralha de resistência contra injustiças e a soberba daqueles que se consideram superiores. Eu discordo dos que até hoje culpam os portugueses pelos males que assolam nosso país. Acho isso simplificar demais as coisas. Com certeza os portugueses não sabiam qual seria o futuro dessa nova colônia, muito menos como se daria a relação entre os habitantes originários, os escravos trazidos contra sua vontade, os bons e maus portugueses e outros que por aqui passaram. Só sentiam a dificuldade de controlar uma terra tão grande. Mas com certeza o controle nunca foi muito severo, mesmo que alguns historiadores insistam que a dominação foi feita a ferro e fogo. Passamos por uma independência sem derramamento de sangue, até a criação da República, onde tudo começou a desandar. Mas os portugueses que criaram o Vasco foram muito felizes em ignorar a política e preservar os princípios da igualdade e respeito entre as pessoas de bem. Essa é a tradição imutável do Vasco, um clube criado sob a proteção de uma cruz, a Cruz de Cristo, que o navegador Vasco da Gama respeitava e ostentava em suas caravelas. E mesmo que hoje em dia algumas pessoas, que eu me recuso a considerar vascaínos, tentem tumultuar o ambiente e outros de pouca fé procurem macular nossa história inserindo símbolos pagãos em bandeiras e até mesmo em seus corpos, nenhum nem outro representa o ideal de nossos fundadores. Por isso o Vasco é o clube mais europeu e mais popular entre todos os clubes brasileiros, o único que preservou suas raízes e tradições. Por isso, mesmo que os europeus achem engraçado que o brasileiro dê tanto valor a festas como o carnaval, é o Vasco que representa a tradição cristã da Europa no Novo Mundo. Após esse breve devaneio sobre a história mundial brasileira e vascaína, retorno ao assunto inicial da superação do futebol europeu, mesmo que somemos 5 Copas do Mundo. Apesar disso, era óbvio que sem dinheiro e sem organização seríamos superados. E se não fosse no quesito habilidade, seríamos superados pelo poder econômico com a compra de nossos melhores talentos. Hoje, qualquer garoto sonha em jogar fora do Brasil para ganhar dinheiro, ajudar sua família ou simplesmente fazer parte do mundo glamuroso do futebol. Dessa forma, a Europa teve acesso fácil a nossos melhores atletas e melhorou muito a qualidade de suas competições, aprimorando inclusive a qualidade de seus atletas. Assim, as seleções europeias aumentaram muito seu nível de competitividade. Em 1958, na Suécia, surpreendemos a todos com jogadores muito habilidosos como Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, jogadores trabalhadores como Zito, Zagallo, zagueiros imponentes como Bellini, Orlando, Djalma Santos e centroavante rompedor como Vavá. Em 1962, repetimos a dose e conseguimos o bicampeonato no Chile. Vencemos o primeiro jogo por 2-0 contra o México com muito sofrimento. No segundo jogo, no empate sem gols contra a Tchecoslováquia, Pelé teve uma distensão e ficou fora da Copa. Sobrou tudo para o Garrincha, o melhor jogador da seleção em 62.
Além da base de 58, se destacaram os zagueiros Zósimo e Mauro Ramos, e Amarildo no lugar de Pelé. Em 1966, na Inglaterra, com medo do Brasil conquistar a Copa pela terceira vez consecutiva, uma armação a favor da equipe da casa, com uma arbitragem tendenciosa nos nossos jogos, onde de todos os 9 componentes entre juízes e bandeirinhas, 7 eram ingleses, e uma péssima atuação da equipe brasileira, fomos eliminados na primeira fase. Derrotamos a Bulgária por 2-0 e perdemos para a Hungria e para Portugal por 3-1. Em 1970, o Brasil reagiu e ganhou sua terceira Copa do Mundo no México. Com a torcida mexicana a nosso favor, uma excelente seleção brasileira conquistou seu terceiro título mundial com uma equipe que foi considerada a melhor de todos os tempos. Pelé jogou sua última Copa do Mundo ao lado de craques como Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão, Gerson, Piazza, Clodoaldo e Rivelino. 1958 e 1962 foram demais para os europeus. Em 1966 armaram fora de campo para não ganharmos e nem precisava, nosso time não era bom o suficiente. Mas em 1970 voltamos com tudo e eles não resistiram a uma seleção brasileira muito boa. Daí eles perceberam que não valia a pena ganhar usando tramóias e priorizaram evoluir tecnicamente. E quando uniram o físico com a categoria, mesmo importando a nossa técnica, eles superaram o resto do mundo. Depois de 1970 e um jejum de 24 anos, voltamos a ganhar nossa quarta Copa em 1994 nos Estados Unidos. No tetracampeonato tínhamos um time uniforme, com destaque para o goleiro Tafarel e os atacantes Bebeto e Romário, além da estreia do reserva Ronaldo em uma Copa, aos 17 anos. Em 1998, na França, perdemos a final para os donos da casa numa partida ainda envolta em mistério quanto à escalação de Ronaldo Fenômeno poucos minutos antes da partida, mesmo tendo sido supostamente afastado por problemas de saúde. Surgiram muitas teorias e especulações, desde uma possível convulsão, passando por um ataque epilético, uma crise nervosa, envenenamento por cozinheiro francês, depressão pela traição de uma namorada e até simples acovardamento. A verdade é que Edmundo, escalado para substituir o titular, não entrou no gramado, pois em cima da hora Ronaldo surgiu no campo. O resultado final foi uma derrota, até hoje pouco explicada, de 3-0. Mas pulando 1998, em 2002, voltamos a ganhar. Foi nosso pentacampeonato com Ronaldo sendo artilheiro e melhor jogador, com 8 gols. Destacaram-se também Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho e Rivaldo, entre outros. Esta foi a última Copa que conquistamos. Já vamos para mais de 24 anos sem um título, passando por mais um vexame em casa em 2014, perdendo no Mineirão para a Alemanha por 7-1. E até hoje não nos recuperamos. E vamos para uma Copa em 2026, se nos classificarmos, com uma CBF em crise e um futebol em descrédito. A estratégia da Europa de nos manter como fornecedor de mão de obra barata tem sido vitoriosa. Depois de sugados, os nossos jogadores, envelhecidos e incapazes de produzir em alto nível, são devolvidos ou mandados para a Ásia, América do Norte ou Arábia, onde os europeus, inclusive, conseguem bom dinheiro por eles. Já que não temos capacidade nem administrativa e muito menos financeira de reter nossos talentos, tenho expectativa de que o Vasco, administrado por uma empresa americana, comece a fazer negócios com o mercado americano de futebol, que caminha a passos firmes para consolidar o jogo da bola redonda como um esporte popular num país repleto de imigrantes.
Quem sabe negociar jogadores com o mercado americano equilibre as forças e diminua a voracidade com que os europeus desejam controlar o futebol mundial. Algumas pessoas podem achar isso uma fantasia, mas posso sonhar que o mundo está mudando ou não. Ou será que, para nós, latino-americanos, a vaca já foi para o brejo? Volto em breve para falar do que espero do Vasco nas competições de 2024. Por enquanto, desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e ou sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.